Olá, pessoal. Bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro da Casa do Saber, diariamente aqui às 19 horas, onde eu e o Guto Belchior recebemos convidados para falar sobre conexão social, inclusive apesar do afastamento físico nesse momento. Nossos convidados de hoje são o Nelson Job, pesquisador transdisciplinar da UFRJ, e a Lilian Wurzba, né, Lilian? Eu sempre erro o seu sobrenome, nem ia ser hoje que eu ia acertar. Que é psicóloga e professora. Eu vou passar a bola hoje para o Guto primeiro, pedir para ele me ajudar com essa convergência, que essa convergência de hoje aqui ela é um caminho crítico para o que a gente vai fazer na semana que vem. Então, a gente a semana inteira falou aqui, e vai continuar falando até amanhã, sobre humanidade. Na semana que vem, a gente vai trazer a questão da interdependência, especialmente da interdependência dos seres humanos e como isso tudo, como essa interligação toda é tão importante. Então, o tema de hoje, consciência universal, ele é caminho crítico para a gente entrar nesse processo da semana que vem. Guto, me ajuda aí. Claro, Marcelão. Aí. Claro, combinadíssimo. Pessoal, boa noite a todos. Baita prazer a gente estar com vocês aqui de novo. Esperamos que todos estejam bem em casa, assistindo a gente aqui na Casa do Saber, aproveitando esse momento para conhecer um pouco mais, para evoluir, né? Aproveitar esse momento de parada para evoluir um pouco. O que a gente vai ter aqui hoje, né? Tem uma palavra que está quase uma palavra virando da moda, que é a palavra consciência. E a gente tem ouvido expressões do tipo expansão da consciência, consumo consciente, conscientização. O que a gente vai discutir aqui hoje? O que é a expansão da consciência? Então, a partir das visões da Lilian e do Nelson, a gente vai entender um pouco melhor o que é esse termo, como que ele pode ajudar a gente no dia a dia e como iniciar esse processo de expandir a nossa consciência para a gente ter uma vida melhor, vamos colocar assim. Marcelão, passo a bola para você. Boa noite a todos e vamos lá para esse papo. Legal. Eu queria começar com você, Lilian, para a gente trazer primeiro essa questão da consciência, de criar e expandir consciência, para depois esticar a conversa com o Nelson num papo aí mais de consciência universal, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Boa noite, Guto, Marcelo, Nelson. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente possa estabelecer aqui uma contribuição, né, para que aumentar a nossa consciência, né? E é interessante essa questão, como o Guto realmente disse, ela está na moda, né? Faça com consciência, tenha um consumo consciente, exatamente essa questão do uso de forma bastante intensa e talvez sempre vem aquela pergunta, mas afinal das contas o que é consciência, né? Porque todo mundo fala, mas o que é consciência? Bom, eu vou falar de uma perspectiva, da minha perspectiva como psicóloga de orientação junguiana, né? Então eu vou me basear em todos a referência teórica que o Jung traz, né? Então, assim, eu vou tentar ser bem sintética para jogar uma primeira colocação para a gente poder discutir um pouco mais, tá? Então, basicamente, o que seria consciência? Consciência, grosso modo, seria um conhecimento ou a certeza que nós teríamos do valor emocional daquelas ideias que a gente tem sobre os motivos das nossas ações, ok? Então, tem um monte de coisa aí. Também, tentando trazer para o centro dessa discussão, na teoria junguiana, a colocação do desenvolvimento, o que significa o desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento psicológico é justamente baseado nessa colocação sobre a consciência. É criação, grosso modo, criação e ampliação de consciência. Então, o desenvolvimento psíquico se dá com exatamente essa criação de consciência. A consciência, na verdade, ela seria a primeira criadora, né, de uma experiência que seria objetiva e também de significado, né? E foi assim que, na verdade, o ser humano encontrou o seu lugar, né, indispensável no processo do ser, tá? Passa a bola aí, Nelson. Boa noite Lilian, boa noite, Guto, boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal aí de casa.
O meu trabalho, que eu chamo de Transsaberes, é sempre fazer uma relação entre filosofia, ciência moderna, arte, política e mística. Então, eu vou pegar essa bola da consciência e vou fazer duas aproximações, a filosofia indiana e a física moderna, para a gente pensar a questão da consciência. Se a gente for pegar uma linhagem que começa mais ou menos no século VIII, ali na Índia, o Advaita Vedanta, que é um pensamento não dual, ou seja, não devocional, eu não sou devoto a Deus, eu faço parte de Deus, eu sou um coágulo de Deus, eu sou uma dobra de Deus, eu sou uma expressão de Deus. Se eu fizesse nessa visão da Advaita Vedanta, tudo vem da consciência, a consciência é esse atemporal e adimensional, sem tempo e sem espaço, da onde tudo emerge. E a nossa consciência individual é mais ou menos quando essa consciência dobra sobre si e olha para si mesmo. Ela olha para si mesma, faz uma dobra, cria uma subjetividade, olha para si mesmo e fala, isso sou eu. Tem uma história muito bonita no neoplatonismo que tem muito a ver com isso, que é a ideia de que tudo era um não ser, um belo dia o não ser olhou para si mesmo, criou as almas do mundo, aí as almas do mundo olharam para si e criaram os corpos no mundo físico. Então, é um grande processo de dobragem e, ao mesmo tempo que se dobra, se ganha mais densidade. Ok, isso do ponto de vista mais indiano, mais filosófico. Na física moderna, a gente tem um conceito que muita gente já ouviu falar, que é do vazio quântico. O vazio quântico é um vazio pleno e pululam micro-ocorrências quânticas e que dessa relação dessas micro-ocorrências quânticas vão se combinando e criando as partículas elementares do universo e que se combinam. Algumas teorias, e que eu aposto nelas, propõem que desse vazio quântico emerge, inclusive, o tempo e o espaço. Então, a partir dessas duas visões, desse quase nada, desse zero positivo, estou fazendo uma brincadeira matemática para dizer que é um quase nada, mas que já é alguma coisinha. Desse quase nada inominável, impensável, que dobra sobre si, a partir daquilo ali, a gente vai gerando as consciências individuais. Por enquanto é isso. Deixa eu fazer uma questão aqui. Pelo que vocês falaram, então, é muito um processo também relacionado ao autoconhecimento, que é um tema que tem sido muito comum aqui durante essa semana, mas é como se expandir a consciência fosse, primeiro, eu entender mais sobre mim mesmo, e aí até gatilhos de emoções, algumas coisas que me tiram do prumo, então o que me motiva, o que me traz entusiasmo. Eu acho que tem esse lado, e tem um outro lado que é como se fosse a gente enxergar o nosso papel no mundo, a gente entender a nossa conexão com a gente mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Será que essas colocações fazem sentido? Nelson, você ou eu falo? Pode falar. Então tá. Sim, Guto, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu fiz de forma sintética, né? É muito interessante, porque assim, se você... vamos usar um exemplo bem simples, né? Nós estamos aqui conversando, nesse momento eu tô vendo o Nelson, tô vendo o Marcelo, tô vendo você, Guto, tô me vendo e imagino que tem algumas pessoas que estão nos vendo, só. Né? É o foco da minha atenção, tá? Enquanto isso, o resto não existe, certo? Tá? Uhum. Então, as coisas passam a existir. É claro que eu estou usando aqui tem uma questão da memória, tal, mas não quero entrar nisso. O fato de algo começa a existir ou passa a ter existência a partir do momento que eu reconheço, né? Então, é claro que existe a questão do autoconhecimento, como você falou, é a questão do quê? O que é consciência? Vamos pegar a etimologia da palavra. Conscire. Cire é o que dá origem à palavra ciência. Ciência é saber, é uma informação, é conhecer, não é assim?
quando você vai passar, agora isso não existe mais, né? Mas nas empresas antigamente tinha o ofício para a sua ciência, né? Ou seja, para o seu conhecimento. Então, consciência é conhecer com, é saber com. Então, aí é que reside a ideia de... Não é simplesmente uma informação, porque uma informação passa batido, mas tem um significado. Quando adquire um significado. E o que dá significado, né? Exatamente passa por esse processo da emoção. Qual que é a base da economia psíquica? A base da economia psíquica é a emoção, né? Na psicologia junguiana, a emoção e afeto são sinônimos, né? Então, aquilo que te emociona, aquilo que te move. Afeto, aquilo que te afeta, aquilo que faz, que te coloca em movimento, certo? Então, tudo isso faz parte. Só que a gente pode pensar na consciência, nesse conhecer com, nesse saber com, de uma forma um pouco mais profunda. Quando eu conheço, quando eu tenho consciência, eu tenho 3 coisas envolvidas. Eu tenho uma conexão, eu tenho uma revelação para que eu possa, então, estabelecer essa relação. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, mas isso diz respeito ao mundo externo. Eu tenho consciência do mundo externo, ou seja, das coisas que estão acontecendo aqui, mas também eu tomo consciência do mundo interno. E aí a gente entra numa outra seara, né? Pegando o gancho do que o Nelson disse, dessa consciência da filosofia hindu, essa consciência mais ampla, no sentido de que vai se desdobrando e nessas dobras vão se constituindo, né, a consciência do eu propriamente dito. Na linguagem da psicologia junguiana, a gente poderia falar que essa região, essa esfera, é uma esfera desconhecida internamente, né, que a gente denomina como inconsciente, ou seja, aquilo que não é consciente. E exatamente na visão do Jung, a consciência, ela nasce, ela se desdobra a partir do quê? A partir dessa esfera desconhecida. Esfera desconhecida, interior, que tem muitos aspectos que se referem à humanidade como um todo, à espécie humana como um todo. Lilian, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo. Eu queria que você ajudasse a quem está assistindo a gente aí pensar em caminhos. Como que a gente cria e amplia a consciência? Sonhos é um caminho, certo? A gente pode, através dos sonhos ou da interpretação dos sonhos, gerar essa ampliação de consciência. E que mais, além dos sonhos? Cultura, arte... Quais são as dicas, quais são os processos que a gente pode trilhar para ampliar a consciência, para criar e ampliar a consciência? Tá, então, deixa eu só dar o modelo de psique, conforme eu estou dizendo aqui, que é uma reprodução daquilo que o Jung propõe. Então, o nosso psiquismo, ele seria composto de 2 grandes esferas, né? 2 esferas, não grandes, 2 esferas. A esfera da consciência e a esfera do inconsciente. Só que a esfera do inconsciente, ela é dividida numa região pessoal e em outra região impessoal. Como que nós nascemos? Nós nascemos com essa região impessoal, ou seja, aquilo que diz respeito ao ser humano, certo? São as potencialidades que o ser humano tem para que sejam desenvolvidas, ok? E a partir daí, esse é o fundamento do qual, então, a consciência nasce, tá? Como que essa região, então, ela se expressa de algumas formas. Por exemplo, a esfera inconsciente, né? Essa região inconsciente se expressa através dos sonhos. O sonho é um produto do inconsciente. É um conteúdo da consciência, mas é um produto do inconsciente, né? Que esses conteúdos se referem a quê? Tantos conteúdos que foram conscientes um dia, ou seja, participaram, estiveram presentes na vida do sujeito, na experiência individual do sujeito, né? E por algum motivo, então, foram parar lá no inconsciente, ou por uma repressão, enfim, ou por um esquecimento simplesmente, perder energia psíquica. Ou também existe essa esfera que é impessoal, que se manifesta também, né? E se manifesta através de uma linguagem simbólica.
E o que é o símbolo? O símbolo é exatamente essa expressão de algo que a gente sabe que existe, mas que a gente não sabe o que é, né? Então, não é simplesmente um sinal, tá, gente? Não é uma coisa simples. Por exemplo, sei lá, o M amarelo e vermelho que qualquer criança identifica como McDonald's, tá? Isso é um sinal. A gente tem o significado daquilo, a gente sabe qual é. Só isso que ele representa. O símbolo, ele é carregado de um aspecto muito mais profundo, que é desconhecido, mas que procura se expressar de alguma forma, tá? Que são esses conteúdos da esfera impessoal. Como que isso aparece? Aparece, por exemplo, nos sonhos, mas aparece também nas artes, tá? Nas narrativas, pode ser a arte plástica, pode ser a arquitetura, pode ser, enfim, a gente observa ao longo da história da humanidade representações simbólicas muito fortes que permanecem. E aparece também, por exemplo, na mitologia, que é uma linguagem simbólica, né? Aparece nas vivências místicas, para pegar o gancho, para dar um ganchinho aí para o Nelson poder seguir, né? Também a gente observa na linguagem religiosa, é uma linguagem simbólica, que expressa exatamente essa esfera mais profunda do psiquismo humano, inconsciente. Eu queria colocar, muito legal, Lilian, eu queria colocar uma questão até, eu estava lendo um livro do Nelson, que é quando ele fala dos transsaberes e de que forma o saber está cada vez mais fluido, né? A gente não tem aquela taxonomia muito concreta, mas que as coisas estão se misturando muito. Eu queria entender um pouco tua visão, Nelson, de como as pessoas podem buscar esse ponto que a Lilian trouxe, onde muitas das coisas são simbólicas, então buscar esses simbolismos na nossa vida para poder compor essa nossa consciência, para poder aumentar o nosso repertório. Deixa eu só lembrar de uma coisa, você falou isso no programa de segunda-feira, né? Você disse, para mim tudo é simbólico. Eu até achei interessante para lembrar, porque é legal, porque eu falei assim, bom, a gente vai ter bastante para conversar, mas vamos lá. Exato. Olha só, vamos linkar as questões todas que foram ditas aqui. Eu acho que é importante a gente entender um pouco a dimensão do advento da linguagem falada e escrita no ser humano. Porque num momento pré-linguagem, você tinha uma relação direta com o mundo. Homem, ser humano e mundo era uma coisa só. O ser humano era uma extensão do mundo. Quando eu começo a dar nome, quando eu crio o advento da linguagem, eu começo a falar que aquilo é uma pedra. E a partir do momento que eu começo a falar que aquilo é uma pedra, eu crio um distanciamento. Eu sou uma coisa e a pedra é outra coisa. A gente perde uma parte da nossa conexão cósmica. A história da humanidade é um pouco essa. É um processo de desamparo cósmico, de se sentir cada vez mais desconectado do cosmos. A linguagem, ela cria um anteparo entre homem e mundo, entre ser humano e mundo, mas existem outras etapas disso. Para contar uma história rapidinho, por exemplo, no começo do processo civilizatório no Egito Antigo, em 3.800, quando começam os primeiros faraós, os deuses habitavam a gente. Os deuses habitavam a gente. Então, quando eu fazia um ato justo, Maat, a deusa da justiça e da ética, Maat me habitava. Eu era uma expressão da deusa Maat. No Império Novo, mais ou menos em 1800, antes da Era Comum, o faraó, para legitimar o aumento do seu poder, olha só, porque tem um aspecto político importante. Para legitimar o aumento do seu poder, eles vão começar a criar uma ideia de Deus transcendente. Deus está lá. Deus não está mais aqui. Então, eu deixo de ser uma expressão de Maat e começo a aspirar Maat quando eu faço um ato justo. Isso cria já uma outra desconexão, percebe? Eu já não sou uma expressão de Deus, eu aspiro a Deus que está lá, transcendente.
E aí, com todo o desenvolvimento do pensamento ocidental, Descartes, Kant, etc., vai tendo essa separação do sujeito-objeto. Para a galera entender isso bem claramente, me dê características desse objeto aqui, desse controle remoto. O que você pensou aí? Você deve ter pensado... A grosso modo é retangular, é branco, estou vendo as coisas... E se eu tirar completamente a luz do ambiente? Aí eu não vejo nem você. Então, olha só para deixar bem claro, o controle é branco, eu dou uma característica imutável para ele. Tá. Agora, se a gente está misturado no cosmos, tudo emerge de relação de forças, então a branquidade do controle emerge a partir da relação do conceito de branco que eu tenho, do meu nervo óptico, da luz e da tinta do objeto. Daí emerge uma branquidade. Aí você tem um mundo que é uma coexistência de forças. Não tem um conceito separado de mim e o branco que está lá. E não importa o que aconteça, ele continua branco. Não, ele é uma emergência de forças. Agora, imagina pensar tudo assim à luz de emergência de forças. E aí, respondendo o Guto, quando eu falo de transsaberes, eu falo dessa coexistência, dessa coexistência de forças que emergem. Então, vou pensar tudo como emergência de forças. É nesse sentido que o mundo que está aí, a gente pode pensar uma coexistência da filosofia, da física, etc. Eu ia falar um pouquinho também da questão da expansão da consciência, mas eu acho que talvez seja interessante a gente desdobrar mais um pouquinho o assunto. William, eu queria ainda insistir um pouco mais nessa questão de como a gente explora o nosso inconsciente, né? Me corrija se eu estiver errado, eu tenho uma compreensão de que o desenvolvimento psíquico acontece explorar o inconsciente ajuda no desenvolvimento psíquico, tá certo essa afirmação? Na verdade, sim, porque o inconsciente, tornar conteúdos do inconsciente consciente é justamente a tarefa do desenvolvimento psíquico, sim. Sim. Perfeito. E aí o que eu estava querendo trazer aqui para um aspecto mais pragmático é como a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, observando o que você sonhou, você acordou de manhã, o sonho está vívido. Se você for contar esse sonho para alguém na hora do almoço, é capaz que você não lembra de mais nada. Então, eu tenho o hábito de registrar esse sonho. Tá certo esse processo? Eu registro esse sonho e depois eu fico tentando interpretar. Eu estou ajudando, eu estou construindo desenvolvimento psíquico com isso. Isso é uma boa prática ou não? Tá, antes de responder essa pergunta, Marcelo, deixa eu só pegar um gancho no que o Nelson estava dizendo, que eu acho que é interessante para a gente poder fazer a convergência exatamente do que nós estamos falando, né? Que é assim, é interessante porque o que ele fala, né? O que você falou, Nelson, a coisa de antes da linguagem, ou seja, quando tudo era tudo, né? Eu acrescentaria, você falou mundo e homem, né, que se misturavam, eu acrescentaria Deus, né? Deus, mundo e homem, tudo uma coisa só, né? Então, para o pensamento primitivo ou para o homem primitivo, não havia essa diferenciação. O que é consciência? É diferenciação. Essa unidade é a unidade que a gente nasce. Então, no nosso inconsciente, né, impessoal, ou seja, aquele que todo ser humano traz, tem essas potencialidades para todas as situações, todas as tipos de comportamento. Não é bem comportamento, porque é só na expressão que é comportamento, mas todas as situações tipicamente humanas, tá? Então, a gente traz essas potencialidades e vamos exercê-las no nosso ambiente. Então, agora vou pegar o gancho. Então, essa totalidade é interessante porque faz eco naquilo que o Nelson estava dizendo. Por que é importante essa ideia do transsaber, né? Eu acho que a gente pode complementar, inclusive, com essa visão da psicologia junguiana, porque, segundo o que a gente hoje, né, pensando no que somos hoje, somos um ser psíquico, um ser físico, orgânico, claro, mas um ser psíquico. Nós nos expressamos de várias formas, nós nos expressamos através do nosso corpo,
não só nos nossos movimentos, mas inclusive nas nossas doenças, né? Nas dificuldades, né? Que o corpo, ou seja, no biológico. Nós nos expressamos nos nossos pensamentos, ou seja, filosoficamente, nas nossas reflexões e questionamentos. Nós nos expressamos na nossa cultura, o fazer cultura, né? Na história, quando a gente olha para trás os nossos ancestrais. Nós nos expressamos através das nossas crenças religiosas, independente do dogma que a gente possa seguir, portanto, através... Veja quantos saberes estão aqui unidos: a medicina, a filosofia, a religião ou teologia, a história, todas as ciências, cada uma delas expressa ou trata de uma das expressões que é o ser humano, né? Então, exatamente nessas expressões que a gente pode ver, inclusive, essa expansão, de forma mais geral. De forma mais específica, como que a gente pode observar? Por exemplo, o que você falou, Marcelo, do sonho, quando eu pego um conteúdo do sonho e tento entender o que aquelas imagens estão me dizendo, eu costumo fazer, em aula, inclusive, eu costumo fazer uma analogia. Talvez o Guto não se lembre, que é mais jovem, né? Mas existia uma revistinha chamada Coquetel de Palavras Cruzadas. Ah, eu lembro, né, Lilian? Pega leve, eu lembro. E nessa revistinha tinha uma das coisas, além do caça-palavras, das palavras cruzadas, tinha aquilo que eles chamavam de carta enigmática. Essa carta enigmática eram vários símbolos, né? Várias imagens, vamos colocar imagem, várias imagens que você ia acompanhando para poder montar o texto. Não é isso? O que acontece no inconsciente, como se expressa? Através destas imagens. Só que essas imagens são imagens carregadas de emoção. Lembra que eu falei que a economia psíquica ela é baseada na emoção, ou seja, no valor que as coisas têm? Quando o inconsciente, o sistema psíquico, ele é autorregulador, ou seja, a consciência e o inconsciente funcionam para e passo. Deveria funcionar de forma equilibrada para que a gente pudesse se desenvolver. Às vezes acontece que a consciência, né, o centro da consciência, que o Jung denomina de ego, e está na moda falar ego, porque isso é ego, não sei o quê, mas assim, essa nossa identidade, às vezes a gente deseja algumas coisas que não estão de acordo com essa base inconsciente nossa. Então, a gente se distancia, que é o que o Nelson estava dizendo. O ser humano vai se distanciando cada vez mais da sua fonte, né, que seria esse inconsciente, que o desenvolvimento da consciência promove. O Jung tem uma frase interessante, ele diz assim, no volume 10, Civilização em Transição, ele diz assim: a consciência é o maior atributo do homem e, ao mesmo tempo, seu maior pecado, justamente por conta disso. Quando eu me afasto, então, se o sistema psíquico é autorregulador, o inconsciente se manifesta, ou mandando uma mensagem tipo, você está no caminho certo, ou não, você está completamente errado, veja aí como que você deve atuar. Só que como que ele se expressa? Não é na linguagem da consciência, que é a linguagem racional, com começo, meio e fim, tudo direitinho, organizado, ordenado. É numa linguagem simbólica. Então, a partir dessas imagens carregadas de emoção, por isso que como que eu vou interpretar um sonho? Eu preciso entender o que significa aquela imagem. Sonhei com uma casa amarela. O que é casa amarela para mim? Para mim, casa amarela é uma coisa, para o Marcelo é outra, para o Guto é outra, para o Nelson nem faz parte do repertório dele, não diz nada casa amarela, entendeu? Uhum. Então, desta forma, se a gente consegue entender esse conteúdo a partir dessa interpretação, eu estou me alongando um pouco, mas só para terminar, eu consigo ampliar, significa ter conhecimento das outras esferas que eu desconheço, principalmente aqueles aspectos que eu não aceito em mim. Uhum. Nós somos, nessa esfera total, né, nesse Deus, homem e mundo, pegando o gancho do Nelson de novo, nessa totalidade existe tudo aqui, tudo é tudo.
Não existe diferença entre bem e mal. Os opostos não existe. É a consciência que faz essa diferenciação. Então, o que acontece? Existem alguns aspectos que eu não gosto em mim. Como todos nós temos, o Guto deve não gostar de alguma coisa, etc. Então, normalmente, esses aspectos que eu não gosto, o que eu faço? Eu ignoro ou eu nego. Eu jogo lá para trás e deixo lá guardadinho no cantinho, né? Só que esse aspecto não é porque eu virei a esquina que o prédio deixou de existir. Continua lá, certo? Então, esse aspecto vai continuar guardadinho lá. Só que ele faz parte de nós. Então, se ele faz parte de nós, ele vai fazer uma pressão, ele vai perturbar o funcionamento da consciência para entrar. Então, é nesse momento em que as emoções aparecem de forma mais intensas. Tipo, alguém fechou você no farol, no trânsito, sei lá, na rua. Aí vem aquela raiva, ou você quer ir atrás do cara, ou você, sei lá, tem uma taquicardia, tem sudorese. Isso é a expressão do afeto, da emoção. Significa alguma coisa por trás disso. Vou colocar uma questão polêmica aqui. E aí eu já queria te ouvir também nesse sentido, Nelson. Entendendo o que você está falando, isso num aspecto micro, Lilian, será que é muita viagem a gente imaginar que o que está acontecendo com essa situação que a gente está passando é algo simbólico para talvez despertar no ser humano de novo esse lance da colaboração, de que estamos todos interconectados? Será que é muita viagem pensar isso? Então, vou pegar essas questões aí, mas para desdobrá-las bem, eu queria trazer uma dimensão da física que seria bem interessante para a gente desdobrar, que é o seguinte: tem uma interpretação da mecânica quântica que não é muito popular, mas que eu acho muito precisa e muito interessante, que é a do John Cramer e depois do Milo Wolff. O John Cramer vai dizer que o que a gente entende como partícula é a convergência de uma onda do passado com uma onda do futuro, que convergem e criam esse momento de agora. Mas o Milo Wolff vai desdobrar isso de uma forma mais interessante e vai dizer o seguinte: na verdade, não existe partícula. Eu aposto muito nessa ideia, vai ressoar com a filosofia do Whitehead, Leibniz, Deleuze. Tudo são vibrações. Tudo que existe, absolutamente tudo que existe, são vibrações. E aí, o que a gente entende como partícula, na verdade, é uma onda que vem numa vibração e encontra com uma outra onda da mesma vibração. Encontrando com uma onda da mesma vibração, elas se anulam e ganham densidade. Isso é o que a gente chama de ressonância na física, mas serve também para a questão sonora. Por exemplo, quando a gente faz om em grupo, uma voz faz om, outra faz om, e ganha densidade, fica mais grave, etc. Então, o nosso mundo físico aqui, ele tem pouca vibração, e o mundo, por exemplo, onírico, o mundo do pensamento, o mundo da consciência, são cada vez vibram mais intensamente. Quanto mais vibração, menos densidade, né? E lembrando que o que na verdade, que a gente entende como partícula é uma limitação cognitiva nossa, na verdade, de ondas estacionárias que estão vibrando em conjunto. Pegando por aí a questão, por exemplo, do sonho, eu entendo o sonho o quê? O sonho é uma vibração mais intensa do que da vigília, mas tem um contínuo. Então, por exemplo, você pode interpretar o sonho, mas seria interessante também pensar o sonho como uma possibilidade de assimilação. Por exemplo, o caso mais explícito que tem é o caso de Satisfaction dos Rolling Stones. Kate Richards sonhou com a melodia, gravou e fez uma música. Ou o Kukele, que sonhou com a famosa... Ele sonhou com as moléculas de carbono se organizando na forma do benzeno, depois virou um Ouroboros, né? E ele pegou esse sonho e transformou em química, revolucionou a química, né, com isso. Aí, pegando o gancho do Guto, a gente tá com uma ressonância intensa mundial de uma vibração bem baixa, que é a vibração do medo, né? Aí cabe a gente, no nosso processo de vida, a gente modular nossas vibrações para que a gente vá para além disso, né? E aí a questão do sonho ajuda, mas uma tecnologia da alma
importantíssimo para a gente mudar essa vibração é a meditação, por exemplo. Perfeito. E a meditação é uma forma de você acessar de uma forma consciente, né? É mais fácil, né? Eu costumo comparar, às vezes, o processo de meditação, pelo menos para mim é mais fácil, eu costumo comparar com o processo de uma ilha de edição de vídeo, né? Eu já tive produtora, então eu consigo fazer analogia dessas duas coisas. Às vezes você passa um dia inteiro captando imagens com várias câmeras, depois você joga isso tudo ali numa ilha de edição, e aí você vai decupar aquele monte de material que você captou o dia inteiro para, de repente, observar aquele ponto, aquela cenazinha que você vai colocar naquele filmezinho de 30 segundos, ou seja lá se for um filme publicitário, ou seja lá o que você esteja produzindo, né? Então, quando eu paro para meditar, eu pratico a meditação diária. Então, quando eu paro para meditar, eu tenho essa sensação, eu consigo cobrir 24 horas, né? Porque o intervalo entre uma meditação, na verdade 12, porque eu medito de manhã e medito à noite. Então, eu estou cobrindo na meditação da noite todo esse período que aconteceu durante o dia. Eu revejo o meu dia, né? E ali eu ganho consciência de coisas que tinham passado despercebido e que eu posso, no dia seguinte, fazer diferente, porque eu estou consciente do que aconteceu. Antes de adotar esse hábito, há 13 anos atrás, eu me sentia muito mais refém do mundo, muito mais um pedaço de madeira jogado no mar ali. O mundo está indo e está me levando. A partir do momento que eu adotei essa prática, eu consigo entender muito mais rápido, no intervalo muito menor, né? Todo dia eu paro para analisar, você tem muito menos material, né? Comparando de novo com a ilha de edição, é como se você tivesse material de uma filmagem pequena ali. Então é muito mais fácil você encontrar as coisas e, evidentemente, corrigir a rota, né? Você foi extremamente bergsoniano aí. O Bergson, no Matéria e Memória, ele vai dizer claramente que o cérebro, ele está falando na virada do século XIX para o século XX, né? Ele vai dizer que o cérebro é uma espécie de central de telefone no tempo e na consciência cósmica, que ele vai chamar de virtual. A gente pode trocar tranquilamente hoje em dia a central de telefone por Google. O cérebro ele é um Google no tempo e na consciência cósmica. Então, você tem aquelas várias imagens no som e, quando você acorda, você edita através do cérebro, criando uma narrativa. Mas, assim, tecnicamente falando, eu gosto muito da técnica do Advaita Vedanta de auto-inquirição, que é muito simples, porque ela parte do princípio que tem essa consciência cósmica, vou chamar de consciência cósmica para facilitar, no fundo, né, que da onde tudo emerge, inclusive a sua ideia de eu emerge dela também, e você desloca o foco da sua atenção, do seu ego, para essa consciência, e percebe todos os fenômenos do mundo como passageiros. E a questão toda é deixar os fenômenos passarem e se ater o máximo possível nesse grande pano de fundo cósmico, digamos assim, que é a consciência. Nesse sentido, quando essas coisas estão passando, a tendência da mente individual, essa dobra da consciência cósmica, a tendência da consciência individual é capturar emoção, significado, sentido, e o exercício meditativo é soltar isso aí. Então, basicamente, a ideia é essa. A gente está chegando nos 5 minutos finais. Deixa eu só responder o Guto. Eu não consegui falar ainda. Ele fez a pergunta. Por favor, Lilian. É assim, Guto, eu penso que se a gente imaginasse, né, pegando, por exemplo, um dos princípios da Tábua de Esmeralda da alquimia, Hermes Trismegisto, que fala tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo, né? Ou seja, o macro e o micro parece que tem um espelhamento aí, uma semelhança. Se a gente imaginar o mundo hoje, né, como se fosse um sujeito, né? É um sujeito que estava de que maneira? Se a gente, algumas pesquisas que eu venho fazendo bem en passant, sim, muito, muito geral, fazendo um sobrevoo, como dizia o Merleau-Ponty, eu tenho observado essa questão, narcisismo, essa palavra está muito na moda, né? Uma valorização do indivíduo, do eu faço porque eu tenho direito, porque eu, né?
E não que o eu, o ego, não seja importante, ele é o centro da consciência, é o centro, é a nossa identidade. Não é que não estou colocando deixando de lado a importância que ele tem, mas essa unilateralização, esse individualismo que a gente caminhou, né? Essa separação, vamos usar um pouquinho da ideia do Nelson, mas na linguagem junguiana, essa separação da consciência da sua base original, né, que seria o fundamento, ele chama de consciência cósmica, eu chamo de inconsciente impessoal ou inconsciente coletivo, tá? Quando a gente está nesse afastamento, esse mundo, né, se fosse um psiquismo só, essa separação dessas raízes levou ao quê? Levou a um adoecimento, que é o que acontece no indivíduo. Pega no macro e o micro, o que acontece quando a gente se distancia demais? A gente adoece, ou psiquicamente ou organicamente, a psicossomática está aí para mostrar vários estudos que corroboram isso, né? Então, esse adoecimento é muito interessante, pensando na ideia do narcisismo, do individualismo, né? Que ficou tão em voga, né, nesses últimos tempos, embora com uma universalização, ou seja, a gente se locomove, se movimenta para o mundo inteiro, a gente tem acesso à informação do mundo inteiro, mas tudo para mim só, né? Tudo voltado para os meus interesses, para a minha vontade, é isso que vale. Então, de repente, pegando até a ideia que o Yuval Harari fala no último texto sobre o Covid-19, que ele diz, né, a gente tem que pensar segregação e cooperação, né? Então, ou seja, a gente está fazendo uma quarentena, estamos afastados fisicamente, mas o nível de cooperação que a gente está assistindo, né, vendo o outro, eu acho que está sendo muito interessante. É sempre interessante a gente perguntar, não por que está acontecendo isso, mas com qual objetivo, para quê? O que isso está fazendo com que a gente pense, reflita em quê, né? Para onde? Aí vem o lado do simbolismo, né, Liliane? Isso, aí vem o simbólico, o teleológico, a finalidade, né? Para o Jung tudo tem uma causa e tem uma finalidade, né? Então, tudo bem, a gente pode questionar um monte de coisa que um monte de gente está falando aí, não vai chegar a lugar nenhum, porque também não vai adiantar nada, mas para que isso está acontecendo? Porque para que isso acontece exatamente neste momento, né? Não sei se te respondi, mas pelo menos fiz uma cosquinha aí. Fantástico, ótimas reflexões. Para que está acontecendo, eu não sei, mas como a gente está no minuto final, eu vou arriscar aqui um comentário para ver se vocês complementam, que talvez seja para a gente, tudo que está acontecendo seja para a gente destruir um pouco menos o planeta, né? As pessoas estão aprendendo a trabalhar, a usar melhor a tecnologia para trabalhar em casa. Isso talvez deixe um legado da gente tentar se deslocar menos, da gente usar mais o computador e não o automóvel para promover conexão social, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Então, talvez tenha um legado desse processo todo, que é mais qualidade de vida, talvez até mais produtividade, né? Usar o tempo mais para você também, né? Para sua família. Então, acho que tem uma série de aspectos positivos. Eu queria que cada um colocasse a sua visão de aspectos positivos em um minutinho, para a gente tentar fechar aqui dentro do horário. O que vocês enxergam como aspecto positivo, Guto? Também, por favor, aí um minutinho para cada um dos três sobre os aspectos positivos que a gente vai ter depois desse processo. Eu vou falar primeiro porque eu jamais teria coragem de falar depois do Nelson e da Lívia. Então eu vou falar primeiro aqui. Mas para mim o que fica de convergente desse papo, eu acho muito legal do que a Lilian trouxe, né, de um dos princípios herméticos e tal, que é essa relação do micro com o macro, né? De que forma... Eu acho que isso é uma coisa que está muito presente na situação que a gente está passando agora, que é quase esse espírito de colaboração, de solidariedade, de fraternidade, que está começando a despertar na gente. Então, o que eu tiro de convergência desse papo é o micro que a Lilian focou bastante, que é de que forma a gente tem que tomar cuidado para ficar bem, estar bem, para que a gente consiga ajudar no macro depois, que foi a questão que o Nelson trouxe bastante, da gente olhar para, enfim, para esse ambiente, cara, de que estamos todos conectados, somos todos pequenas dobras, né? Eu gostei da metáfora que o Nelson usou. Então, para mim, é isso que fica de convergência desse papo
delicioso que a gente teve aqui. Já aproveito para agradecer a Lilian, o Nelson e a todo mundo que está assistindo a gente. Ok. Olha, você pode se informar sobre a pandemia, você pode se informar sobre as evoluções da ciência, dos problemas médicos hospitalares do mundo e do Brasil, mas isso é uma frequência vibracional. A despeito de ser um probleminha, de você estar aqui pequenininho no seu mundo, você pode usar a tecnologia da internet, mas você pode usar o tecnoxamanismo, você pode usar a tecnologia das almas e entender que você é um com tudo que existe. E você pode modular a sua vibração para ampliar as suas vibrações, para aumentar as suas vibrações, para sair um pouco desse registro do medo. Aproveite esse tempo que você tem de retiro obrigatório e olhe profundamente para si e descubra que você é um com tudo que existe. Com esse exercício todo que a gente tem aí, meditação, música, literatura, Spinoza, Bergson, Deleuze, Ramana, Nisargadatta, Lao Tse, Jung, etc. Então, a coisa mais importante para mim é isso aqui, modular as vibrações de forma que você possa adquirir um espectro tão amplo que você se sinta um com tudo que existe. Você não está sozinho, mas essa vibração vai te convidar para certos pensamentos nefastos. Amplie isso, vá para além disso. Eu queria finalizar convidando todo mundo para o lançamento online do meu livro novo, Vortex, que são modulações na unidade dinâmica, dia 9 agora desse mês. Eu vou lançar o e-book pela Amazon. Tudo que eu falei vai estar lá muito mais desdobrado. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Beleza. Então, para fechar, né, essa nossa conversa passou super rápido, né? Foi bastante rica, eu acho. Muita coisa poderia ter sido dita ainda. Mas, para fechar, o Jung diz o seguinte, nós somos um grãozinho, uma gotícula de água de um oceano, né, dos mares todos que nós temos no planeta. Nós somos uma gotícula, tá? Mas nós não podemos esquecer que os mares, os oceanos, eles são formados de muitas gotículas. E que, se você quiser fazer, se você acha, né, se você pretende ter uma vida melhor, um mundo melhor, você tem que lembrar que tudo começa com você. É sempre o indivíduo que começa uma transformação. Se você fizer, na minha linguagem, o seu quadradinho, ou seja, se você está agora em casa, se você está trabalhando online, se você está cuidando da sua casa, o Nelson estava falando que tem que fazer comida, tem que fazer não sei o que, o tempo está menor e tal. Bom, ok. Mas isso tá te dando a oportunidade, inclusive, de observar atividades que te dão autonomia. Por exemplo, uma paciente estava falando sobre a questão da cozinha, ter que fazer comida, né? Ela não faz comida normalmente porque ela tem uma funcionária que faz a comida para ela, porque ela trabalha, etc. e tal. Ela está precisando, inclusive, saber como que se faz, como que se prepara aquilo que você coloca no seu organismo. Isso te dá autonomia. O que é autonomia? É você poder andar com as próprias pernas, você se dá conta, né? E para você poder, inclusive, lidar com todos esses conteúdos que estão lá guardadinhos no fundo da gaveta, né? Dá uma olhadinha. O que você vem fazendo? Como que você... Mas sendo honesto, né? Sabe aquela história, não é de olhar no espelho e deixar tudo embaçado, é olhar de verdade, né? Aproveita para olhar quais são os aspectos, quais são os pontos, mesmo que sejam pequenos, que você pode estar contribuindo no teu prédio, com o seu vizinho, aqui dentro do seu espaço. O que você pode fazer? Que eu acho que se as transformações começam com o indivíduo, como o Jung coloca, acho que a gente tem um bom caminho aí a ser percorrido e a contribuir, né? Legal. Muito obrigada, gente. Valeu. Acho que o que eu consigo conectar do que eu ouvi de ambos aí, de todos nós aqui nesse papo, é que a gente precisa ser mais autônomo para ser colaborativo, né?
Então, acho que está na hora de olhar para dentro, fazer a lição de casa, amarrar o cadarço para a gente conseguir construir uma sociedade mais conectada. Para falar amanhã um pouco sobre essa transformação social, vem com a gente aí o Pierre Morot, que vai trazer questões da ética, passando aí por universalismo versus utilitarismo. A gente vai ter também o Augusto Shoa, que vai trazer a comunicação com um viés bem de comunicação empática. Então, fica o convite aí para mais um Convergência amanhã às 19 horas. Beleza. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão, gente. Tchau, gente. Valeu, tchau. Tchau.